Então, ainda antes das crianças irem para as suas classes, vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus, queremos Te colocar nas Tuas mãos cada uma das nossas vidas. Queremos colocar nas Tuas mãos o Teu povo, a Tua igreja, que se reúne aqui, que se reúne em todos os lugares do mundo. Em especial aqueles que têm que se reunir às escondidas, Senhor. Têm que fechar as janelas, têm que cantar baixinho, têm que fazer segredo do lugar onde se encontram, para que as autoridades não os prendam. Senhor, Te agradecemos pelo testemunho de tantos irmãos que vivem assim, Senhor, destemidamente, porque o amor deles a Ti fala mais alto do que o medo das autoridades e dos governos deste mundo. Fortalece-os e renova-os. Sei com aqueles que estão neste momento em prisões por causa do Teu nome, que neste momento estão presos, são torturados, estão longe das suas famílias, ou aqueles que perderam familiares por causa do Evangelho. Traz consolo a estas pessoas que sofrem por carregarem e afirmarem o Teu nome. Traz conforto, traz força, traz sabedoria. E Te pedimos, Senhor, que nesses países, esses regimes que impedem a livre vivência da fé cristã possa cessar, Senhor. Que eles possam viver em paz a sua vida cristã para proclamarem o Evangelho de forma desinibida e livre. E oramos neste sentido também pelas nossas autoridades, porque sabemos que o Senhor nos tem permitido que possamos estar de portas abertas. Que assim continue. Pedimos para que nos governem também de uma forma justa. Senhor, Te pedimos, Senhor, também pelas guerras que neste mundo avassalam a vida de tanta gente. Destroem também igrejas e povo Teu. Senhor, que nesses lugares, no meio da dor, o Evangelho seja o farol para que massas de pessoas se rendam aos Teus pés. Senhor, Te pedimos também por todos aqueles que enfrentam doença no nosso meio, que Tu renoves a sua fé e a sua confiança em Ti, mesmo não entendendo o porquê de estarem como estão. Senhor, pedimos pela sua cura, pela sua restauração, seja pela medicina, ou seja pela Tua intervenção sobrenatural. Mas acima de tudo rogamos-Te, Senhor, para que a sua alegria seja encontrada em Ti. Porque as coisas desta vida, incluindo a nossa saúde, são passageiras, vão passar. E vamos estar contigo para sempre. Onde não vai haver mais doença, não vai haver mais morte. Não vai haver mais dor ou lágrima. Será a bendita vida eterna nos novos céus, na nova terra contigo. Senhor, Te peço que vás ao encontro de cada um nesta manhã que precisa de Ti de uma forma especial. De uma forma que essa pessoa tem procurado respostas e direção. Ou tem andado perdida, Senhor. Vai ao encontro daqueles que são Teus e que precisam de Ti muito, Senhor, nestes dias. Rogamos também pela exposição da Tua palavra, Senhor, que ela possa ser exposta com a autoridade que vem do poder do Teu Espírito e da fidelidade ao texto bíblico, Senhor. Que os nossos corações estejam atentos, livra-nos da distração. Senhor, que os nossos corações estejam sedentos da Tua palavra e que ela nos transforme um pouquinho mais à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra nos leve uma vez mais a nos satisfazermos e a termos prazeres e alegria em Ti, porque é assim que Tu és mais glorificado. Que a Tua palavra possa salvar quem ainda não é Teu. Ou quem acha que é Teu porque um dia teve alguma ação religiosa e que lhe disseram que por causa disso seriam salvos, mas não têm dado frutos nem evidência disso. Senhor, opera a salvação, Te pedimos. Senhor, acima de tudo, vem com o Teu Espírito Santo sobre nós. É dele que nós precisamos para todas estas coisas, Senhor. É da vida que vem dele, é do poder que vem dele que nós precisamos. E Te suplicamos por isso. Pelas crianças também que vão ouvir a Tua palavra agora, Senhor. Trabalha nas suas vidas, nos seus coraçõezinhos. Trabalha na exposição da Tua palavra para elas. Senhor, que o Evangelho esteja presente. Que elas sejam encantadas desde cedo por quem Tu és, por aquilo que Tu fazes, Senhor Jesus. Que elas percebam o seu pecado. Que elas percebam a glória da cruz. Que elas se rendam aos Teus pés, Senhor Jesus. Ainda que em tenra idade, Senhor, Tu salvas crianças. Pedimos-Te. Tu as batizes no Teu Espírito Santo, que regenera, que dá novo nascimento.
Senhor, é isto que te pedimos. Porque isso é uma utilidade. Isso é o poder da Tua palavra. E elas vão ouvir a Tua palavra. E que à medida que ouçam a Tua palavra, ouçam com poder. Por isso, unge quem vai expor a Tua palavra neste momento também às crianças. Suplicamos, Senhor, por isto. Abençoa este momento em que estaremos à volta da Tua palavra, para a Tua glória e para o bem do Teu povo e para a salvação dos que não são Teus. No precioso e poderoso nome daquele que é acima de todos, Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Então as crianças podem ir para as suas classes. E nós hoje vamos chegar a uma parte de Atos. Nós estamos no livro de Atos, para quem não nos tem acompanhado, nós estamos no livro de Atos. E nós hoje vamos chegar à última narrativa, à última história, ao último episódio da segunda viagem missionária de Paulo. Então Paulo tem 3 viagens missionárias e este é o último episódio da segunda viagem missionária de Paulo. O apóstolo tinha sido conduzido por Deus para a Europa. Para aqueles que nos têm acompanhado, não sei se lembram, Paulo tentou ir para a província da Ásia, tentou ir para o Ponto, mas ele foi impedido pelo Espírito por 2 vezes de prosseguir com os seus planos missionários juntamente com a sua equipa. Então, Paulo tem um sonho, tem uma visão na Macedónia, tem uma visão ainda antes de entrar na Macedónia, em que lhe aparece um macedónio e diz, vem-nos falar, vem ter connosco. Então, Paulo e a sua equipa vão para a Macedónia, que é na Grécia, uma região da Grécia, e aí eles vão estabelecer igrejas em Filipos, que daí dá origem à carta depois de Paulo aos Filipenses, em Tessalónica, em Bereia e por fim em Atenas, que foi o último episódio que nós vimos. Agora o apóstolo Paulo vai chegar à cidade de Corinto e Paulo vai enfrentar uma série de desafios em Corinto. Ele vai enfrentar esses desafios, como ele próprio diz na primeira carta que ele escreve depois à igreja que ele estabeleceu lá. Ele vai dizer que a passagem dele por Corinto foi com temor e tremores. E, no entanto, no meio desses desafios, Paulo continua a contar com a sua equipa. Paulo vê-se fortalecido por 2 elementos que se vão juntar a ele, elementos que, para aqueles que já caminham há algum tempo na vida cristã, conhecem os nomes, e já vamos ver quais são. E o próprio Deus vai fortalecer Paulo também no meio desses desafios. Deus vai aparecer em visão, o Senhor Jesus vai aparecer numa visão a Paulo para encorajá-lo, para ordenar que ele continue a fazer o seu trabalho e fique mais tempo naquela cidade. Então, dessa forma, o Paulo vai ficar lá de 50 a 51 depois de Cristo. Vai ficar lá 1 ano e meio. E como nós vamos ver a partir do texto de hoje, quando nós vivemos uma vida de obediência, uma obediência entregue ao serviço do reino, sempre vão haver desafios difíceis, por um lado. Mas, por outro, Deus sempre irá cuidar de nós. Deus sempre vai nos consolar. E Deus sempre vai nos fazer lembrar do que nos espera através da sua palavra e das promessas que Ele tem na sua palavra e vai nos fortalecer também através da sua igreja. Então vamos abrir em Atos capítulo 18. A palavra de Deus, o meio pelo qual Deus se revela a nós. Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, para a nossa santificação. Atos capítulo 18, vamos ler do versículo 1 até ao 11 para já. E diz assim: Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá, encontrou um judeu natural do Ponto chamado Áquila, que tinha chegado da Itália fazia pouco tempo, e a sua mulher, Priscila, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles porque eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou inocente. A partir de agora vou para os gentios. E saindo dali entrou na casa de um homem temente a Deus chamado Tício Justo.
A casa ficava do lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviam, criam e eram batizados. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, porque eu tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Até aqui, para já, o nosso texto. Então Paulo sai de Atenas, que era onde Paulo tinha estado, e Paulo vai fazer uma viagem que dura cerca de 3 dias, 85 quilómetros, e vai para a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era conhecida por várias razões: pela sua indústria na cerâmica, pelo fabrico de metais e pela tecelagem de tapetes. Era uma cidade próspera. Era uma cidade que ofuscava a glória antiga, por exemplo, de Atenas. E a cidade de Corinto tinha sido destruída em 146 a.C., ficou deserta, completamente deserta por um século, e depois foi reerguida por Júlio César em 44 a.C. Então era uma cidade bastante abastada, bastante rica, devido ao comércio que tinha. E estima-se que a cidade de Corinto tinha mais ou menos a nossa população de Faro. Tinha 80 mil, um pouquinho mais do que nós aqui em Faro. 80 mil habitantes. Então, para aquela altura, para aquele contexto, era uma cidade grande. Em Corinto, o apóstolo Paulo vai encontrar um casal. Um casal que tinha vindo recentemente de Roma. Eles não eram de Roma, eles eram do Ponto, ali na zona da Ásia. Priscila e Áquila. E provavelmente Paulo conheceu-os na sinagoga, porque, para aqueles que nos estão a acompanhar ao longo do livro de Atos, a primeira coisa que Paulo faz quando chega numa localidade é ir pregar o Evangelho àqueles que já têm um chão comum com ele. Ele vai então para a sinagoga para expor que Jesus é o Messias a partir das Escrituras, o Messias que eles esperavam. Então Paulo possivelmente conheceu-os lá na sinagoga. E Lucas vai nos dizer que o casal tinha chegado recentemente de Roma devido a um édito, devido a um decreto do imperador Cláudio. Pensa-se que o número de judeus que moravam em Roma era entre 40 a 50 mil na altura. E somente os judeus estrangeiros é que saíram, é que foram expulsos devido a este decreto do imperador Cláudio. E sabe-se, a história diz-nos que houve 2 éditos de Cláudio que afetaram a comunidade judaica em Roma. O primeiro terá sido decretado em 41 d.C., em que se ordenou que os judeus aderissem ao seu modo de vida antigo, ou seja, que os judeus voltassem aos seus costumes judaicos. Porquê? Porque possivelmente muitos judeus tinham se convertido já ao cristianismo em Roma. Então houve esse édito para que eles voltassem e se convertessem. Ou voltassem a adotar o judaísmo. Um segundo édito, e já vamos perceber porquê. Um segundo édito foi emitido em 49 d.C., em que o imperador ordenou a expulsão dos judeus da cidade de Roma, como uma das medidas contra os judeus que causavam distúrbios por instigação de um tal chamado Crestos. E aqui os estudiosos vão nos dizer que possivelmente Crestos é um mal-entendido que se refere a Cristo. Ok? Então, muito possivelmente, havia judeus a converterem-se e depois os judeus faziam aquilo que o apóstolo Paulo estava a fazer. Iam para as sinagogas para apresentar este Cristo. E isso estava a gerar confusão, da mesma forma como nós vimos que Paulo, pelas sinagogas, em todas praticamente que ele ia, com exceção da de Bereia, os judeus levantavam-se contra ele, levantavam-se em oposição contra ele. Ele chegou a ser apedrejado e dado como morto. Então, muito possivelmente em Roma havia muita agitação dentro das sinagogas e por isso é que o imperador faz 2 éditos para dizer, ok, em primeiro lugar, deixem isso porque isso está a causar confusão, deixem esse cristianismo e voltem a ser judeus. Depois, possivelmente isso não estava a resultar, então ele tem que expulsar esses tais judeus, esse grupo de judeus cristãos. Ele tem que expulsá-los de Roma. Então, dessa forma, Priscila e Áquila terão sido expulsos de Roma, o que indica possivelmente que Priscila e Áquila eram cristãos. Okay? Então, eles estão em Corinto. E Paulo tinha chegado a Corinto em 50. Este édito de Cláudio foi em 49. Portanto, isto bate com a afirmação que Lucas faz de que a chegada de Áquila e Priscila a Corinto é recente. O édito tinha sido feito naquele ano. E Paulo chega lá, Paulo conhece-os e Paulo passa a morar com eles, porque eles têm a mesma profissão. Possivelmente eles os acolhem Paulo, dão-lhe trabalho e Paulo então vai trabalhando. Ele é fazedor de tendas, ou seja, ele trabalhava com o tecido para as tendas.
E Lucas e Paulo, tanto o autor do livro de Atos, quanto Paulo em outros lugares, vai mencionar Áquila e Priscila várias vezes. Eles vão se tornar parceiros do Evangelho de uma forma importante e especial. Quando Paulo sai de Corinto, o casal vai acompanhá-lo até Éfeso, que é o que nós vamos ler um pouquinho mais à frente. O casal vai até Éfeso, Priscila e Áquila vão até Éfeso, e eles ficam lá. E possivelmente a igreja vai começar a se reunir na casa deles. Em Atos 18, 26, Lucas relata que Áquila e Priscila instruíram Apolo. Vamos ver num outro sermão. E o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos que Áquila e Priscila arriscaram a vida por ele, Paulo. E sabemos também pela epístola de Paulo aos Romanos que Áquila e Priscila voltaram depois para Roma e a igreja em Roma reunia-se na casa deles. Então este é um casal precioso para o Evangelho. É um casal que serve o Evangelho, é um casal que abre a casa para o Evangelho, é um casal que instrui as pessoas com as quais convive, é um casal que deu trabalho e que acolheu o apóstolo Paulo, é um casal hospitaleiro. E em Corinto, Paulo, como habitual, vai primeiro à sinagoga, e ele vai todos os sábados à sinagoga para debater. E Paulo estava a conseguir convencer tanto os judeus que estavam na sinagoga, quanto os gregos que eram tementes a Deus, que também se reuniam na sinagoga. Paulo conseguiu convencê-los em relação ao Evangelho. O apóstolo estava a ser bem-sucedido na sua exposição, na explicação do Evangelho. Havia muitas conversões. Depois, o que é que nós vemos no versículo 5? Silas e Timóteo chegam a Corinto. Para aqueles que acompanharam, lembram, Silas e Timóteo tinham ficado para trás. Lembram-se onde? Alguém se lembra onde é que eles tinham ficado? Em Bereia. Paulo tinha plantado uma igreja e eles ficaram lá para fortalecer e para instruir a igreja. Paulo disse, fiquem aqui. Paulo depois foi para Atenas. Quando as pessoas que escoltaram Paulo até Atenas, que eram originárias de Bereia, voltaram para Bereia, Paulo disse-lhes, olhem, quando chegarem a Bereia, digam a Timóteo e a Silas para virem ter comigo. Eles possivelmente foram, mas quando chegaram a Atenas, não havia nada de Paulo. Paulo já tinha ido para Corinto. E então eles depois encontram Paulo em Corinto. E Paulo até aqui trabalhou como fazedor de tendas, mas a partir deste momento que Silas e Timóteo chegam, ele não precisa trabalhar mais. Porquê? Eles trazem ofertas financeiras das igrejas da Macedónia para que Paulo possa, como diz aqui o texto, se dedicar inteiramente a ensinar e a pregar as Escrituras. Só que a dado momento começou-se a levantar o quê? Oposição. Mais uma vez, na sinagoga, a oposição dos judeus levantou-se. E isso impediu Paulo de poder prosseguir o seu trabalho de exposição no Evangelho. E então Paulo vai ter uma reação simbólica. Paulo vai sacudir as suas roupas. E isso era um sinal de protesto na altura, que expressava a sua rejeição face àquela comunidade que tinham acabado de rejeitar. O apóstolo disse assim, olha, eu não sou responsável pela vossa perdição. O vosso sangue não está nas minhas mãos. Que as consequências de vocês rejeitarem Jesus caiam sobre vocês. Não é sobre mim, eu já fiz o meu trabalho, eu preguei-vos o Evangelho, vocês rejeitaram. A partir deste momento, eu vou focar o meu ministério junto dos gentios. Não é que Paulo não focasse só o seu ministério junto daqueles que não eram judeus, mas agora Paulo vai focar-se principalmente junto dos judeus, dos não-judeus. Então a atividade de ensino, de pregação do Evangelho de Paulo vai ser transferida da sinagoga para a casa de um crente, Tício Justo, que era um gentio temente a Deus. E vejam a ironia, ele morava do lado da sinagoga. Então imaginem os judeus a verem as pessoas que normalmente iam para a sinagoga a começarem a ir para a casa de Tício Justo. Ficaram pelos cabelos, já vamos ver como. E mais pelos cabelos certamente ficaram porque o seu líder, o presidente, o chefe da sinagoga, que seria o equivalente ao pastor hoje em dia na igreja, converteu-se ao cristianismo. Converteu-se. Ele e toda a sua família. O chefe da sinagoga era a pessoa que coordenava os assuntos religiosos da sinagoga, os assuntos administrativos da sinagoga e também os assuntos políticos da comunidade judaica. Além dele, além da sua família, também se converteram muitos coríntios que, ao ouvirem a pregação de Paulo, ouviam a pregação de Paulo, eles criam e depois eram batizados. Primeiro crer e depois ser batizados, como manifestação pública da sua fé em Jesus. E depois Lucas relata-nos uma visão que o Senhor aparece a Paulo para encorajá-lo a continuar o seu trabalho missionário ali em Corinto. E Paulo vai então ficar um período longo de tempo, de 18 meses ali em Corinto. Nesse sonho, Jesus diz-lhe, não temas. Não temas. A oposição judaica era grande.
Mais uma vez, tal como nas outras cidades, Paulo teve que fugir das outras cidades. Paulo, se calhar, agora já estava pronto para fugir também. Mas Jesus disse: não temas. Não temas, continua a proclamar a mensagem do Evangelho e não te cales, mesmo diante da oposição. E Jesus dá-lhe uma garantia. Jesus diz-lhe: eu estarei contigo e nada de mal te acontecerá. Por isso, prega o Evangelho. Nada de mal te vai acontecer. Prega o Evangelho. Depois Jesus dá-lhe outra garantia ainda. Eu tenho muito povo aqui nesta cidade. Ou seja, há pessoas que eu ainda quero salvar nesta cidade. Não é a altura de ires embora ainda. Essas pessoas precisam de ouvir o Evangelho, porque eu tenho povo aqui nesta cidade. E assim o apóstolo Paulo ficou. Nas outras cidades ele fugiu quando a oposição se levantou. E ele aqui fica. Fica lá por mais um tempo. E o encorajamento e esta ordem que o Senhor lhe deu não significa que os problemas não iriam surgir, porque os problemas iam piorar ainda mais. É o que vamos ver acontecer nos versículos seguintes. Então vamos do 12 ao 17. Versículos 12 a 17. Sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo e levaram-no a tribunal, dizendo: este homem convence as pessoas a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Gálio disse aos judeus: se de facto houvesse aos judeus alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, cuidem disso vocês mesmos, porque não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Gálio não se importou com nenhuma dessas coisas. Até aqui. Então a comunidade judaica não perdeu tempo em procurar um novo governador da Acaia, que é aquela região da Grécia onde fica Corinto. O novo governador Gálio. Ele tinha tomado posse há pouco tempo. E certamente por ter tomado posse há pouco tempo, eles foram logo a correr ter com ele para poderem suprimir e para poderem calar Paulo. Ele terá começado funções em julho de 51. Lembrem-se, Paulo chegou em 50. Então, quando Gálio assume funções, os judeus já estavam por aqui com Paulo e diziam: boa, esta é a oportunidade, vamos falar com o novo governador, pode ser que ele ponha Paulo e os cristãos já andar daqui para fora. E dessa forma, então, levantaram procedimentos legais contra Paulo, que terão ocorrido, então, no verão de 51, depois de Cristo. E esta foi a primeira vez que Paulo teve que enfrentar um tribunal romano propriamente dito. Das outras vezes em que ele teve que enfrentar autoridades, era uma autoridade delegada de romanos às pessoas locais. Aqui nós temos um procônsul romano mesmo. É a primeira vez que Paulo, não vai ser a última, mas é a primeira vez que Paulo vai ter que enfrentar e responder diante das autoridades romanas. E os judeus vão tentar convencer este juiz, o procônsul, o governador, de que Paulo andava a convencer as pessoas de prestarem culto de uma forma que era contrária à lei. Não sabemos se é contrária à lei judaica, que eles querem dizer aqui, não sabemos se é contrária à lei romana, ou se intencionalmente é apenas uma acusação vaga. Mas é possível que, tratando-se de um tribunal romano, a acusação que eles estão a fazer aqui tenha em vista a lei romana. Então, também faz sentido que nesta fase, porque era um julgamento apenas preliminar, que a acusação fosse bastante vaga. E depois, se o procedimento legal avançasse, então aí seriam dados mais detalhes na acusação. E Paulo estava pronto para se defender. Aliás, o texto diz, Lucas diz-nos, Paulo ia começar a falar, Paulo ia abrir a boca. Só que não conseguiu abrir a boca. O governador Gálio falou logo. E Gálio disse: olha, isto aqui que vocês estão a trazer, esta acusação que vocês estão a trazer, isto não é crime, coisa nenhuma. Isto não é nada de grave. Isto é uma coisa que diz respeito às vossas coisas religiosas de judeus. Isto são nomes, isto são questões vossas, isto é das vossas leis. Então ele não aceita a acusação e ele dispensa o caso. O oficial romano entende que a acusação que eles trazem tem a ver com controvérsias judaicas, questões de ensino, termos e questões da lei mosaica. Agora, este verdito que ele dá, nós podemos pensar, ok, Paulo se fosse, mas é mais do que isso, é mais do que Paulo se fosse. Este verdito afirmou que os cristãos deviam de ser considerados um grupo judaico. Porque ele diz, isto é questões vossas, de nomes, de controvérsias vossas, ou seja, Gálio está a dizer, isto é uma coisa vossa dos judeus. Ou seja, este verdito está a colocar aquilo que
Paulo está a fazer aquilo que o grupo com quem Paulo está, o cristianismo, com os mesmos privilégios legais, com as mesmas liberdades legais que os judeus recebiam dos imperadores. Porque ele diz, isto é a mesma coisa que vocês, isso é só uma questão de diferenças, entendam-se. Então, dessa forma, os acusadores de Paulo acabam por sair exatamente ao contrário daquilo que eles queriam. Eles queriam suprimir e calar Paulo e o cristianismo, e eles acabam com o reconhecimento legal do cristianismo, pelo menos ali na cidade de Corinto, pelo menos durante aquele tempo. Agora, se os judeus quisessem alguma condenação para Paulo, eles teriam que eles mesmos tratar disso na sinagoga. Como acontece noutros lugares em que a sinagoga pode condenar e depois pode mandar chicotear, e Paulo, por exemplo, foi chicoteado noutros contextos. Mas no tribunal romano eles não iam tratar dessas coisas, e por isso foram expulsos de lá. E na sequência da derrota dessa acusação, as pessoas que estavam ali presentes, não sabemos quem exatamente, porque o texto não nos diz, não sabemos se são judeus, se são gregos, ou ambos, agarram em Sóstenes, que era o chefe da sinagoga, possivelmente que substituiu o chefe da sinagoga, se tinha convertido. E espancaram-no ali à frente do tribunal. Agora porquê? Porquê que agarraram então neste judeu, neste chefe da sinagoga, e espancaram? Aqui podemos ter duas hipóteses, e isto é apenas especulação. Se foram os judeus que o agarraram e espancaram, pode ter sido porque a acusação que ele tentou levar contra Paulo e contra os cristãos saiu absolutamente pela culatra e até teve o efeito oposto. Então eles ficaram passados com ele e espancaram, porque ele não soube levar o caso a bom porto. Se foram os gregos, ou seja, se foram os gentios, então trata-se de um reflexo de um ambiente antissemita que estava a existir já naquela altura no Império Romano. Agora, Gálio viu esse espancamento, viu isso e não fez absolutamente nada. E este Sóstenes, é muito possível que este Sóstenes seja aquele Sóstenes que Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 1. Alguém que se torna cristão. Então, possivelmente, este chefe da sinagoga, depois da conversão do chefe anterior da sinagoga, também se converte ao cristianismo. A decisão de não se avançar com os procedimentos legais contra Paulo e de por implicação se reconhecer a legalidade do cristianismo dentro do judaísmo vai permitir que Paulo então faça aquilo que Jesus disse que ele devia de fazer. Jesus tinha-lhe dito, eu vou-te proteger, não te vão fazer mal, somente continua e prega o Evangelho. E é isso que Paulo faz. Ele fica 18 meses ali naquele lugar, na totalidade. Ele vai poder continuar a pregar o Evangelho. Mas ele não vai fazer isso de forma indefinida, como vamos ver nos últimos versículos para hoje. Então, versículos 18 a 22. Paulo ainda ficou ali muitos dias. Então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou. E depois de entrar na sinagoga, isto em Éfeso, começou a debater com os judeus. Estes, os judeus, pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Antes, despediu-se deles, dizendo, se Deus quiser, voltarei para vocês. Então embarcou e partiu de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja, aqui subiu até a igreja possível, Jerusalém, para cumprimentá-la. E depois desceu para Antioquia. Então Paulo acaba por deixar Corinto por iniciativa própria. Ele agora decide, ok, já está bom, vou-me embora. E ele decide voltar para a Síria, passando pela Cencreia, por Éfeso, por Cesareia, Jerusalém. E Priscila e Áquila, este casal que ele conheceu aqui, vão acompanhá-lo até Éfeso e ficam em Éfeso. Paulo depois continua a viagem. O texto diz-nos que em Cencreia o apóstolo rapou o cabelo por causa de um voto. Não sabemos qual é o voto. Há quem diga que tenha sido um voto de Nazireu, que está explicado lá em Levítico, eu não vou entrar em detalhes. Há quem diga que tenha sido um voto pessoal, religioso, privado, em que Paulo agradeceu a Deus pela proteção de Deus em Corinto e durante a viagem missionária. Não sabemos. O que é certo é que Paulo fez um voto. Isso é uma coisa entre ele e Deus, da mesma forma que deve ser entre o cristão e Deus. Paulo fez um voto com Deus e cumpriu esse voto. Depois de passarem por Cencreia, o apóstolo e o casal passaram por Éfeso. Paulo esteve na sinagoga de Éfeso. Paulo pregou na sinagoga lá e eles pediram que ele ficasse, mas ele não ficou. Ele quis voltar para a Síria. Então o apóstolo vai voltar. Ele embarca para Cesareia, chega lá, passa pela igreja de Jerusalém e volta à igreja que finalmente o enviou. E aqui termina a viagem. Ele começou em Antioquia, a igreja enviou, ele vai até a Grécia, desce a Grécia e apanha um barco de volta para Antioquia. Então ele volta para a igreja que o enviou.
No versículo seguinte, que é o 23, que não vamos ver hoje, começa a terceira viagem missionária de Paulo. Então este texto conclui a segunda viagem missionária de Paulo. O Evangelho chegou à Europa, de acordo com a orientação que Deus tinha dado a Paulo. E esta viagem quase custou a vida ao apóstolo Paulo. Ele chegou a ser dado como morto, como eu disse há pouco. A oposição, a perseguição foram constantes, mas a ação de Deus foi ainda maior do que essa oposição. Vejam o fruto. Igrejas plantadas. Pessoas que se converteram em várias cidades, igrejas que foram plantadas. Em Filipos, em Tessalónica, em Bereia, em Atenas, em Corinto. Percebemos que em Cencreia também houve uma igreja que foi plantada. É inquestionável que Deus estava com o apóstolo. Mesmo no meio de toda aquela oposição, Deus estava com ele e com a sua equipa. E essa realidade fica evidente de uma forma especial no episódio que nós lemos hoje. Deus aparece ao próprio apóstolo Paulo e encoraja-o a continuar o seu trabalho naquela cidade por mais tempo. E reparem como isto é um inclusio. A viagem na Europa, o trabalho na Europa começa com uma visão e termina com uma visão. Começa com a visão do Macedónio a dizer, vem e prega para nós o Evangelho, e termina com uma visão de Jesus a dizer, continua, eu estou contigo, não te cales. O apóstolo tinha tentado fazer trabalho missionário na Ásia, Deus fechou-lhe as portas. O plano divino era a Europa. Agora, no fim da viagem, Deus aparece numa visão a Paulo para encorajá-lo e para orientá-lo a ficar mais tempo, porque ainda havia pessoas a serem salvas naquela localidade. Ou seja, Deus dirigiu do início até ao fim a missão de Paulo. Do início ao fim. Deus determinou o local. Deus é que disse, é aqui. Deus disse, vai para ali. Deus disse, continua aqui. E Deus determinou a duração. Deus disse, continua aqui. Agora não era para ir embora, agora era para continuar, era para ficar um tempo prolongado. Os motivos para ir embora eram os mesmos que estiveram antes e que o levaram a ir embora das outras cidades. Em todo o tempo, Deus trabalhou, no meio das circunstâncias, na revelação a Paulo, pelo avanço do seu reino. De acordo com a ordem que ele tinha dado aos discípulos. Qual foi a ordem que Deus deu aos discípulos? Vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que estarei convosco até ao fim dos tempos. É isto que está a acontecer. Paulo está a obedecer à ordem e Paulo está a receber a bênção da promessa que foi dada junto com a obediência dessa ordem. Faz isto e eu estarei contigo até ao fim dos tempos. Obedece-me e eu estarei contigo. Vemos Deus por vários momentos no episódio de hoje a usar as iniciativas humanas de oposição para as transformar em bênçãos. E esta é a caneta irónica com a qual Deus escreve a história da humanidade e a história das nossas vidas. O primeiro desses momentos encontramos-lo na iniciativa que o imperador Cláudio tem a expulsar os judeus cristãos da cidade de Roma por meio de um decreto. Porque foi esse decreto que levou Áquila e Priscila para Corinto. E Paulo e Priscila e Áquila em Corinto, eles foram instrumentais para que Paulo pudesse ser acolhido, para que Paulo pudesse ter sustento financeiro, porque eles arranjaram trabalho para Paulo, ofereceram-lhe morada, ofereceram-lhe o teto e ofereceram-lhe também, muito possivelmente, apoio missionário no trabalho que ele fez ali. Então Deus usou um decreto maldoso para abençoar e para fazer avançar o seu reino num outro lugar, na cidade de Corinto. Num segundo momento, Paulo é expulso da sinagoga. Mas por Paulo ser expulso da sinagoga, abre-se uma casa onde Paulo pode pregar o Evangelho a judeus e a gentios que nunca entrariam numa sinagoga. Então Deus usa a expulsão dos judeus para que Paulo tenha um ponto de pregação onde possa alcançar mais pessoas. No terceiro momento, tentam calar Paulo através de uma acusação legal junto às autoridades romanas. O que é que Deus faz? Deus reverte as intenções desses judeus e legaliza aquilo que eles queriam suprimir e calar. Os planos dos judeus saíram ao contrário. Deus transformou o mal em bem. Isto é a soberania de Deus. Isto é Deus a trabalhar sempre em favor do seu povo, sempre em prol do avanço do seu reino e sempre para a sua glória. É Deus que trabalha assim, porque sabemos que Deus faz que todas as coisas concorram, cooperem umas com as outras para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a ele também chamou. E os que chamou, eles também justificou. E os que justificou, eles também glorificou.
É o que diz Paulo em Romanos 8, 28. Deus faz todas as coisas acontecerem e cooperarem, todas as circunstâncias, umas com as outras, em favor do seu povo. Desde a eleição, passando pela chamada, passando pela justificação e até ao dia da glorificação, do início da fé até ao fim, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem do seu povo. Do início ao fim, tudo está nas mãos e no controle do Senhor da história. Aquele que está sentado no trono. Nas mãos de Deus não há circunstâncias desperdiçadas. Não há ações fortuitas dos outros contra nós. Não há pontas soltas na nossa vida. Mesmo que sejam pontas que nós não entendemos porque é que nos aconteceu ou porque é que nos está a acontecer. E acima de tudo, e especialmente, quando essas circunstâncias, quando essas pontas soltas têm a ver com o facto de nós vivermos em obediência àquilo que sabemos que Deus pede de nós. Quando nós vivemos em favor da missão, em favor da edificação da igreja, em favor da evangelização dos perdidos. Ele pode até nos fazer mudar de cidade por circunstâncias que no momento não entendemos. Como fez com Priscila e Áquila. Ele pode permitir que nos maltratem injustamente, que nos façam acusações maldosas. Podemos chorar até. Estar prontos a responder às acusações, ser levados pelas circunstâncias, para contextos, para situações que nós não desejamos, que nós tememos e nas quais nós queremos sair depressa. Mas em todo o tempo na nossa vida, em todo o tempo na tua vida, é Deus a escrever a tua história dentro da história maior que é a história da redenção, da qual tu fazes parte como povo de Deus. Agora é óbvio, nem sempre nós vemos a mão de Deus nesses momentos. Mas isso não significa que ela não esteja lá. Nós somos chamados a confiar. Isso é fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E há momentos que nós não vemos a mão de Deus. Mas Ele está lá. Porque no vale da sombra da morte, o teu cajado consola a tua presença. Somos chamados a confiar, a continuar o caminho da disponibilidade, do serviço, da obediência ao que sabemos que Deus pede de nós. Continuar com essa disponibilidade. Às vezes circunstâncias difíceis vêm e vem o desânimo para servir. Eu não tenho cabeça. As minhas emoções não estão lá. Mas há um episódio no ministério de Jesus, perto do fim do ministério de Jesus, em que Jesus está a descer para Jerusalém. Jesus sabe que vai morrer, Jesus sabe que vai ser crucificado, a sua alma está angustiada e, no entanto, há ali um cego que clama por ele: Filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é que Jesus faz? Ele podia ter dito: não, agora tenho uma missão maior, eu vou dar a vida pelo meu povo, eu vou morrer. Podia ter ignorado aquele cego, não. Jesus curou aquele cego. Jesus foi ao encontro. Jesus manteve a mesma disponibilidade de serviço, de entrega e de obediência àquilo que sabia que Deus pedia dele. Quando nós nos dispomos a servir e obedecer a Deus, e as coisas ficam difíceis porque vão ficar, nós tendemos com grande rapidez a lamentar, a nos queixar, a nos arrependermos dos dias em que demos determinados passos de obediência diante de Deus. Porquê é que eu fui entrar neste ministério? Porquê é que eu entrei para a JAB? Este ministério tão difícil. Porquê é que eu fui para o ministério pastoral? Porquê é que eu aceitei o convite para trabalhar com as crianças? Porquê é que eu me fui tornar um membro comprometido com esta igreja local? Porquê é que eu me fui envolver a fundo na vida de pessoas? A obediência àquilo que Deus pede de nós, o serviço, os ministérios, a vida de entrega junto dos irmãos para discipulado mútuo, orgânico, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Sairmos da redoma da nossa vida centrada em nós próprios, a cuidar das nossas coisinhas, da nossa carreira profissional, da nossa reforma, dos nossos filhos, do nosso trabalho, das nossas viagens, dos nossos prazeres. Sair dessa vida para nos dedicarmos inteiramente ao reino, para nos podermos dedicar de coração ao reino, à vida das pessoas, à igreja, vai trazer dor, vai trazer frustração, vai trazer decepção, vai trazer acusações injustas, vai trazer momentos de aridez, vai trazer um inferno que se levanta contra nós. Vão vir dúvidas avassaladoras à nossa alma: porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu estou a servir?
O pecado dos outros vai sujar as nossas mãos, vai nos levar ao desespero. Muitas vezes vai bater um senso de inadequação para a tarefa que nos é pedida, de não nos sentirmos capazes, por causa das nossas fraquezas, dos nossos pecados. E para alguns, em alguns lugares, em missão, a própria vida está em risco. Então, não faltarão momentos em que nós podemos ser tentados a desistir, a partir para outro, a deixar o ministério, em reduzir a nossa entrega aos outros. Não, querem saber, eu vou ficar no meu canto, vou ficar na minha casa, eu vou à igreja, cultuo a Deus, fecho a Bíblia, vou para casa e já está. Mas não é isso que Deus pede de nós. Não é isso que Deus pede de ti. Nesses momentos difíceis, porque eles acontecem, nós somos chamados a confiar, a perseverar na nossa obediência ao que sabemos que Deus pede de nós. Sabemos que Deus nos chamou. Sabemos aquilo que devemos de ser e de fazer à luz daquilo que Ele pede de nós. Sabemos que Ele vai continuar connosco até ao fim. No início do trabalho de Paulo na Europa, ele teve uma visão. No fim, ele também teve uma visão. Agora, a experiência, essas experiências sobrenaturais, não eliminaram os problemas de Paulo. Paulo foi apedrejado. Paulo foi perseguido. Essas visões não eliminaram os problemas, não eliminaram as idas ao tribunal, o frio na barriga de ter que responder diante de autoridades. Não o eliminaram. Mas asseguraram que no meio desses desafios, dessas dificuldades, a presença e a direção contínua de Deus estariam com Paulo. Tal como Jesus prometeu a cada um dos seus discípulos, a cada um de nós. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até ao final dos tempos. O que é que nós temos nesta passagem? Nesta passagem nós temos a missão da igreja, neste versículo de Jesus temos a missão da igreja. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a guardar todas as coisas. Evangelizar e edificar. É isto que nós temos. Esta é a missão da igreja. E se tu és igreja, se tu és filho de Deus, se tu és membro do corpo de Cristo, esta é a tua missão. A tua missão não é ter uma carreira profissional de sucesso. A tua missão não é tu conseguir as melhores coisas nesta vida agora. A tua missão é o reino, é a igreja do Senhor Jesus, é a adoração a Deus. As outras coisas podem ser importantes, mas elas são meios para o fim do reino. Não são o fim. O reino é o fim. A glória de Deus é o fim. Todas as outras coisas devem servir isso. E a partir do momento em que as outras coisas atrapalham isso, em que o trabalho atrapalha isso, em que a família atrapalha isso, em que o casamento atrapalha isso, em que os nossos desejos, as nossas compras, o nosso orçamento atrapalham o avanço do reino, nós estamos mal. E temos que mudar. Deus vai estar connosco. Deus vai estar connosco. Deus sempre assegurou os seus servos para as suas missões. E há uma expressão que aparece aqui e que aparece outras 364 vezes na Bíblia. Não temas. Abraão, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande. Gênesis 15. Isaac, o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus do teu pai Abraão, não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Gênesis 26. Jacó, eu sou Deus, o Deus do teu pai, não temas descer para o Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Gênesis 46. Moisés, não o temas, o faraó, porque eu o entreguei na tua mão, ele com todo o seu povo e a sua terra. Números 21. Josué, versículo conhecido, amado de muitos cristãos. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Josué 1. Jeremias, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Jeremias 1. Daniel, então ele me disse: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10. Maria. Então um anjo lhe disse: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim. E estes são alguns exemplos de servos de Deus. Não só homens, temos aqui uma mulher, a quem Deus deixou uma missão. E para essa missão Deus disse: não temas.
Para Maria, que trouxe o Salvador do mundo, Deus disse: não temas. O coração dela, como foi profetizado por Simeão, seria atravessada por uma espada. Ela veria o seu filho ser crucificado. Ela veria o seu filho ser incompreendido, ser traído. A missão dela como mãe do Messias, como mãe do Deus encarnado, não ia ser fácil. Não temas, Maria. Não temas. A todos aqueles que lhe obedecem, a todos aqueles que se dispõem a servir a Deus de todo o coração, Deus diz: não temas, não temas. E a razão para nós não temermos não é porque nós tenhamos capacidades especiais. Às vezes nós até pensamos que temos, porque vemos frutos do nosso ministério a acontecer, frutos da nossa pregação, frutos dos nossos conselhos, frutos da nossa oração, e achamos que temos aquele dom. Não. Mas quando esses momentos difíceis surgem, quando as coisas começam a andar para o torto, nós percebemos que afinal não é bem assim. Nós não temos que temer, não por causa de capacidades especiais que há em nós, mas por causa do Deus especial que caminha connosco. Ele é o soberano da história que controla todas as circunstâncias. Por isso, não temas, serve. Não temas, obedece. Obedece àquilo que Deus pede de ti, ou aquilo que Deus esteja a pedir de ti neste momento e que tu sabes que Deus tem pedido de ti. Seja na área profissional, na área financeira, na área de algum relacionamento, faz somente o que Deus pede de ti. Não temas. Nós podemos não ter visões ou sonhos, mas temos um Deus que fala por meio da sua palavra, do seu Espírito. Abre as Escrituras mesmo quando os desafios estejam pesados e desanimadores. A tendência nessa altura é nem sequer abrir a Bíblia. Mas é nesse momento que precisamos que Deus nos fale e que nos chame a um refúgio, às asas do Deus Altíssimo. Vamos precisar das promessas de Deus a serem renovadas dentro de nós. Vais precisar ouvir a voz de Deus a te assegurar, a te encorajar, a te lembrar: continua, faz aquilo que eu pedi de ti. Jesus disse que estaria para sempre connosco. E por isso Jesus enviou o Espírito. O Espírito Santo está connosco. O Espírito do próprio Deus está connosco. O Espírito que parava sobre a face das águas. O Espírito que veio sobre os profetas. O Espírito que capacitou Jesus. O Espírito que tirou Jesus dos mortos. O Espírito Santo que desceu sobre a igreja para lhe dar poder. Dá-nos poder e está connosco até o fim dos tempos para cumprirmos a missão para a qual Deus nos chamou. Coisas específicas da vida de cada um e coisas gerais como edificar os irmãos e evangelizar. Ainda que estejas em grande fraqueza e não te sintas eloquente ou sábio, que não te sintas a fazer o teu melhor neste momento, que sintas as tuas forças exauridas para continuares no caminho da obediência à luz daquilo que Deus te pediu, depende de Jesus. Porque o poder de Jesus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. É nesse lugar que Jesus vai manifestar a sua glória, a sua presença, te lembrar que no fim do dia aquilo que tu precisas é só de Jesus. E que o fruto daquilo que tu queres fazer, foste chamado para fazer, depende unicamente de Jesus. Vai no poder do Espírito. Vai no poder de Jesus. Vai no poder do Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho, as Escrituras, a Bíblia é suficiente. É dela que nós precisamos. Nos nossos cultos. É dela que precisamos nos nossos aconselhamentos, nos nossos relacionamentos, nos nossos ministérios com crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens, todos. É das Escrituras, elas têm o poder. Vamos depender delas. Mesmo quando a oposição se levanta. Deus vai estar contigo. Deus é contigo. Dispõe-te a continuar a falar, a continuar a fazer, a continuar a ensinar, a continuar a servir, a continuar a amar, a continuar a cuidar, na dependência daquele que te chamou e que está contigo. E há muitos momentos de desafios, para aqueles que já caminham há algum tempo nesta vida cristã, sabem, Deus manifesta-se através da sua palavra. E traz aquele bálsamo no momento do deserto. Traz aquela chuva quando a nossa alma está ressequida. Muitos aqui já terão experimentado isso. De Deus a falar contigo e a dizer: meu filho, continua. Continua. Mas Ele não faz isso só através do Espírito e da palavra. Nós vemos aqui neste texto que Deus faz isso também através de pessoas.
Podem não ser muitas, pode não ser a maioria, mas tu vais ter pessoas ao teu lado que serão a tua equipa. O teu apoio para tu continuares. É o que nós vemos neste texto. Deus faz sentir o seu cuidado e o seu suporte para com o apóstolo Paulo por meio da sua igreja, por meio de pessoas diferentes. E em Atos isso é um tema constante. Está sempre presente. Vemos como a colaboração com outros crentes e com outras igrejas apoiadoras é absolutamente fundamental para que o reino continue a avançar. Áquila e Priscila foram fundamentais para Paulo aqui. Seja fisicamente, por meio do trabalho de fazer tendas, seja no facto de se associarem ao trabalho missionário de Paulo. Vemos também a chegada de Silas e Timóteo, com dinheiro, com apoio financeiro, para que Paulo pudesse pregar, dedicar-se inteiramente à pregação e não tivesse que trabalhar mais, para poder se sustentar. Nós vemos como o Tício Justo abriu a sua casa para que Paulo pudesse pregar. Então nós vemos diferentes pessoas a contribuírem para que o reino pudesse continuar a avançar, para que Paulo não se sentisse sozinho, não estivesse sozinho. Então Deus usou pessoas para manifestar o seu cuidado na vida de Paulo para que o reino continuasse a avançar. E o mesmo Ele faz connosco. Na medida em que nós estamos envolvidos na sua obra, Ele vai usar pessoas para nos confortar. Deus vai usar pessoas para nos consolar. Deus vai usar pessoas para sustentar necessidades, para alojar, para orar, para acrescentar esforços naquilo que estamos a fazer. Deus usa a sua igreja. E é maravilhoso nós vermos como, por exemplo, esta semana vai chegar uma estudante do Brasil. Por meio do conhecido, entraram em contacto comigo, o pastor dessa igreja lá no Brasil e o pai dessa jovem pediram uma reunião comigo. E eu disponibilizei toda a ajuda que nós como igreja podemos dar. Eu disse, nós temos recebido estudantes, já estamos habituados a fazer isso. Vamos tentar ir buscá-lo ao aeroporto. Vamos tentar, se for preciso, arranjar um lugar para ela ficar enquanto ela não aluga quarto, ela já alugou quarto. E eles disseram, esta é a maravilha do reino de Deus. Por onde quer que nós vamos, seja qual for o país, nós encontramos isto aqui. Deus sustenta o seu povo através do seu povo. Deus apoia o seu povo através do seu povo, mesmo que a gente não conheça irmãos de outros lugares. Então Deus vai, ou seja, continua no teu caminho de obediência, não te afastes dele. Deus vai te encorajar por meio da sua palavra, mas Deus também vai te encorajar e te consolar e te dar o apoio de responder a necessidades específicas e concretas através de pessoas do seu povo, da sua igreja. Agora, uma pergunta aqui ao contrário. Será que nós temos sido essas pessoas que são a mão de Deus para aqueles que precisam? É porque nós gostamos de nos colocar no lado daqueles que, ok, se eu precisar, Deus vai mandar alguém. Mas a questão é, será que eu sou esse alguém que é enviado para ajudar quem precisa? Quantas vezes nós somos mais rápidos a criticar do que a encorajar? Quantas vezes vemos ministérios em necessidade e deixamos ficar na nossa rotina confortável? Quantas vezes nos desculpamos facilmente para não irmos à reunião de oração? E dessa forma, a reunião de oração ela é essencial, ela é fundamental para nós sustentarmos os nossos irmãos em oração. Mas quantas vezes arranjamos desculpas, justificações? Quantas vezes mais depressa falamos nas costas do que nos colocamos ombro a ombro para levantar e apoiar? Quantas vezes abrimos a nossa casa, convidamos? Quantas vezes abrimos os nossos ouvidos, o nosso abraço, o nosso carinho? Quantas vezes não fugimos da nossa responsabilidade de contribuir financeiramente com os dízimos e as ofertas regulares e generosas conforme Deus pede de nós nas Escrituras? Sem apoio não há avanço do reino. Sem apoio não há missão. Separa tempo para orares em casa. Separa tempo para orares em casa. Senhor, envia-me para onde tu quiseres. Eu quero te servir. Ou cantamos, usa-me como um farol, como uma flecha. Não sei o quê, usa-me. Meu filho, intercede pelo meu povo em casa, diz o Senhor. E não nos deixamos ser usados na oração sequer. Quanto mais em outras coisas. Ora em casa, esforça-te para vires batalhar na reunião de oração. Ora regularmente pelos pastores da igreja. Ora pelos diáconos. Ora por aqueles que cooperam nos vários ministérios. Ora pela plantação da igreja. Começa na oração. Um coração que ora é um coração que será transformado depois para agir em coisas práticas, concretas. Ora, começa na oração. Senão aquilo que a gente canta e aquilo que a gente afirma é vazio. É completamente vazio.
Além da oração, nós vemos que um ponto importante aqui no texto de Paulo é a contribuição financeira. Para que Paulo pudesse pregar de forma livre, as igrejas da Macedónia juntaram-se e trouxeram uma oferta por meio de Silas e Timóteo. E essa é uma responsabilidade dos membros da igreja. De cada membro. E de todos os membros. Seja daqueles que são mais abastados ou daqueles que vivem mais apertados. E na verdade, como o próprio Jesus mostra, não poucas vezes, aqueles que vivem mais apertados são os que são mais fiéis, mais regulares e mais generosos proporcionalmente nas suas contribuições. Tal como aquela mulher que Jesus elogiou. Lembram-se? Deu uma moedinha, mas era tudo o que ela tinha. Deu mais do que todos os outros. O dinheiro é um dos ídolos da humanidade e não poucas vezes do próprio cristão. E muitas vezes a missão não avança mais por causa da falta de generosidade. A conversão do coração manifesta-se também na conversão da carteira, de toda a vida. Mas às vezes parece que separamos a questão do dinheiro para uma categoria à parte. Mas não. E devemos fazer isso de uma forma planeada. Não sei se repararam, mas nós não fazemos um grande momento de ofertas durante o culto. Com música, com apelo, com ameaças de que se não contribuir vem o gafanhoto devoradores e leva tudo. Não, isso não é bíblico. Porque nós entendemos que tem que ser uma ação pensada, de obediência a Deus, planeada. Tal como o apóstolo Paulo vai dizer numa das suas cartas. Vão e no primeiro domingo do mês façam a vossa oferta. Ou seja, pensem naquilo que vocês vão oferecer. Não é uma questão de manipulação e de emoção ali, no momento para a pessoa dar tudo o que tem. Não, é planeado. Orçamentos fazem-se. E quando as pessoas não fazem orçamentos, tudo corre mal em casa. O dinheiro não falta, aliás, o dinheiro falta no final do mês. O dinheiro é gasto de uma forma indisciplinada. E quando se faz um orçamento direitinho, mesmo quando às vezes o dinheiro é pouco, parece que dá para tudo. E às vezes dá para pôr um pouquinho de lado. Temos que ser disciplinados com os recursos que Deus nos dá. E isto é difícil numa cultura que nos apela para o consumismo, que nos apela com fotografias de Instagram, de restaurantes, de viagens, de iPhones de último modelo, de tudo e mais alguma coisa. Mas o reino precisa. Não se faz missão sem recursos financeiros. Não se faz. Não se faz. Então nós, como comunidade, precisamos de trabalhar melhor essa área da nossa vida como Igreja ABFA. Temos tido o suficiente, graças a Deus, para sobreviver, não é? Porque depois vai o relatório e o pessoal diz, está no verde. Mas se nós formos fazer as contas e formos perceber a proporção das coisas, nós não controlamos quem dá e quem não dá. Eu não faço ideia, ok? Lá os tesoureiros devem saber, eu não faço ideia, nem quero saber, ok? Mas proporcionalmente alguma coisa não está bem. Então, está no verde, é o suficiente para manter o pastor? Tá, mas um pastor atualmente já não chega para o tamanho desta igreja. Precisamos de alguém, no mínimo, a part-time, mais. E podíamos apoiar muito mais, em termos de projetos missionários, agora como Moçambique, apoiar projetos. E é possível, nós temos capacidade para isso. Agora a questão, e a reflexão que eu quero trazer, a reflexão que eu quero que cada um faça, é se tu tens obedecido, se nós temos obedecido, nesta área que o Senhor pede de ti nas Escrituras, ou se tens sucumbido às tentações de duas formas, ou de incredulidade, Deus não vai cuidar de mim, então eu não vou dar para Deus aquilo que é devido a Deus, que eu tenho medo, incredulidade, ou então ganância, há sempre dinheiro para isto, para aquilo, para sair, para encomendar uma pizza, mas para o reino do Senhor não há. Prioriza a generosidade e a contribuição no teu orçamento. Orçamenta. Coloca como se fosse uma despesa fixa. Da mesma forma que chega a despesa da água, da luz, e aquilo é uma despesa fixa. Coloca no teu coração. E não é que tem que ser 10%. O ponto não é esse. Ok? Diz, eu vou ofertar isto ao Senhor de forma regular e consistente. Da mesma forma que eu pago as outras coisas, isto está no orçamento. É fixo. Está feito. Manifesta, expressa a tua gratidão. Expressa a tua gratidão às bênçãos que Deus tem derramado na tua vida. E manifesta a tua dependência em Deus, cooperando para aquilo que é eterno, que é o avanço do reino. Com parte daquilo que Ele mesmo te tem dado. Deus dá-nos a saúde para trabalharmos. Deus dá-nos recursos. Vamos-lhe oferecer aquilo que lhe é devido. Além da contribuição, envolve-te em ministérios. E aqui ministérios não é necessariamente um ministério formal. Não é? A gente pode chegar ao pé de uma pessoa, então porquê é que não estás envolvido em nenhum ministério? Gostava que estivesse envolvido mais num ministério.
Ministério não é só o sempre feliz, ou as limpezas, ou... Ministério é envolvermos na vida uns dos outros, discipulado mútuo. E às vezes há pessoas que fazem muito ministério e nós não vemos. Esta igreja parece que se envolve pouco em ministério. Não, há visitas que são feitas, quase ninguém sabe. Aconselhamentos que são dados em amizades intencionais de discipulado. Isso é ministério. E uma igreja é saudável quando ela vive ministério em tudo constantemente, não só nos ministérios com placa, com nome, formais e estruturais da igreja. Envolve-te na vida da igreja. Abençoa e ser abençoado. Está pronto a partilhar o Evangelho. É com atitudes assim que Deus nos vai usar na vida uns dos outros. Na vida de outras igrejas, porque nós queremos ser uma vida que abençoa outras igrejas. Mas por isso precisamos nos envolver mais na vida uns dos outros, precisamos nos envolver mais financeiramente. Na vida de missionários. Na vida de seminários para preparar missionários e pastores que tanta falta fazem em Portugal. As igrejas estão sem pastores e os pastores que há estão no fim de linha. Estão no fim de carreira. Não há pastores novos. Precisamos de formar. Apoiar agências missionárias. Como a IMF, que vimos aqui, que faz um trabalho maravilhoso para quem esteve na reunião de oração há 2 semanas atrás. Com mais de 100 missionários por toda a Europa. 2 dezenas na Ucrânia recentemente. Porque várias pessoas têm chegado ao Evangelho desde que a guerra começou. Mas isto não se faz sem recursos financeiros. Sem oração. Sem as pessoas dizerem, eu vou ser esse que vou para a Ucrânia. No meio da guerra. Então, envolve-te na missão de Deus para fazer o reino avançar. À tua volta, do que for. O reino é eterno, as coisas desta vida não são. Por isso investamos naquilo que é eterno. Jesus disse para investirmos naquilo que fica e não naquilo que é corroído e destruído pela traça e pela ferrugem. E vai-se levantar oposição do inferno, do mundo, da nossa carne. Os desafios vão ser pesados, vão ser inumeráveis e vão surgir várias vezes na nossa cabeça a vontade de desistir e dizer, chega, porque é que me fui meter nisto? Acabou. Mas Deus é o soberano da história. E Ele está contigo na medida em que tu estás a caminhar com Ele para lhe obedeceres naquilo que Ele pede de ti. Então avança, não temas. Ele vai-te dar a sua palavra para te encorajar. E Ele vai-te dar pessoas da igreja para te levantar, apoiar, sustentar, encorajar. A palavra e a igreja é tudo o que precisamos para esta vida. Não precisamos mais nada para esta vida. A palavra do Senhor, a presença do Senhor através da sua palavra, do seu Espírito. E a igreja do Senhor Jesus, os remidos que estarão para sempre conosco, para toda a eternidade. Investamos a nossa vida nisto. Vamos orar. Senhor, os desafios de te servir podem ser muitos, de obedecer à tua chamada para servir podem ser muitos. Mas, Senhor, a tua presença é muito maior do que qualquer desafio, do que qualquer circunstância adversa. A tua presença conosco, por meio do teu Espírito, a tua palavra que nos é dada. E, Senhor, a tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a obedecer àquilo que sabemos que tu pedes de nós. A dar os passos necessários em todas as áreas, Senhor Jesus. A sermos também aqueles que apoiam o trabalho dos outros, Senhor. Peço, Senhor, que se há alguém que tem ponderado desistir daquilo para o qual tem chamado e que sabe que é o caminho da desobediência e que nesta manhã tem pensado nisso, Senhor Jesus, que ele possa perseverar. Se o motivo for o facto de estar a ser difícil e ele souber claramente que tu chamaste para essa responsabilidade, seja num relacionamento, seja no ministério, seja no que for. Senhor Jesus, que essa pessoa persevere. Que esta palavra venha ao seu encontro como a palavra que vem de ti para encorajar e para reafirmar a tua ordem e o teu mandamento, Senhor Jesus. E, Senhor, ajuda-nos a estar atentos uns para com os outros, para apoiarmos uns aos outros, porque é só juntos que vamos poder fazer avançar o reino. E, Senhor, eu te peço que ainda não faz parte deste reino, nesta manhã está aqui, que possa olhar para a cruz, para este Jesus que se fez homem, que morreu para perdão dos nossos pecados, que possas render a ti nesta manhã. Senhor Deus, te agradecemos pelo teu amor, o teu cuidado. Ajuda-nos a estar envolvidos naquilo que importa, naquilo que é eterno, o teu reino. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Então agora vamos tomar o pão e o vinho como sinais do